Um grande profeta surgiu entre nós e Deus visitou o seu povo. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidônia. Eis que uma mulher cananeia, vindo daquela região, pôs-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Mas Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Então seus discípulos aproximaram-se e lhe pediram: manda embora essa mulher, pois ela vem gritando atrás de nós. Jesus respondeu: eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher, aproximando-se, prostrou-se diante de Jesus e começou a implorar: Senhor, socorre-me. Jesus lhe disse: não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher insistiu: é verdade, Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Diante disso, Jesus lhe disse: mulher, grande é a tua fé. Seja feito como tu queres. E desde aquele momento, sua filha ficou curada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar, meus caros. As que hoje vieram rezar pelos seus entes queridos, no aniversário de nascimento para a vida eterna, nossas sinceras condolências e nossa solidariedade na oração. Nas quartas-feiras desta paróquia, usamos este espaço da homilia para refletir sobre algum tema de formação doutrinal e espiritual, e neste segundo semestre de 2015, durante as quartas-feiras que daqui seguem até a nossa novena do padroeiro em dezembro, trataremos sobre um tema que é muito pouco meditado, aprofundado, mas que tanta falta faz à nossa convivência social, familiar e mesmo eclesial, o tema das virtudes. O conceito de virtude é um conceito equívoco, no sentido de que, dependendo da época em que se considera e do ponto de vista em que é visto, em que é considerado, analisado, existem conceitos muito discrepantes a respeito da virtude. Por exemplo, no helenismo clássico, no tempo da Grécia antiga, o virtuoso o ideal de virtude era um homem magnânimo, um homem que em tudo tinha a excelência, fazia tudo bem, fazia tudo de forma excelente. Por exemplo, o virtuoso só poderia ser aquele que, já tendo a vida ganha, podia dedicar-se ao estudo, à contemplação e à prática e ao exercício da virtude. Ou seja, era algo reservado não para todos. Mas temos grandes ensinamentos a respeito da virtude no tempo do helenismo clássico, por exemplo, na obra Ética a Nicômaco, de Aristóteles, obra imperdível, ninguém deveria passar por esta vida sem ter lido. Porque as reflexões ali trazidas, sobretudo a respeito da virtude da amizade, não se encontram em outras páginas escritas por mãos humanas. Mas tem um pequeno porém na virtude considerada do ponto de vista do helenismo clássico. O centro, o foco da virtude é a pessoa humana mesma. Ou seja, toda a reflexão que se construiu sobre a virtude é pautada sobre o ser humano. Não tem Deus por referência, por centralidade. É extremamente antropocêntrica. Dando-nos um salto de séculos e olhamos, por exemplo,
o que Max Scheler, outro filósofo, diz da moral burguesa do século XIX. É muito interessante porque ele classifica a moral do século XIX, a virtude, era da seguinte forma: a pessoa virtuosa, nas palavras de Max Scheler, a pessoa virtuosa é como uma velha solteirona, rabugenta e desdentada. Ou seja, no século XIX, o ideal de virtude era a pessoa que não incomodava ninguém. Exercia sempre a política de boa vizinhança, o bom moço, a boa moça, o rapaz de família, a moça de família, mas que ficasse assim, na média. Que não chamasse atenção demais, que não tivesse posições firmes demais. Hoje consideraríamos uma pessoa assim como medíocre. Ou, usando uma expressão mais popular, que não fede nem cheira. Este um dia já foi o ideal de virtude. Pessoa que vive bem, que não incomoda, nem se incomoda com nada. Já para o cristão, a virtude consiste basicamente na imitação de Cristo. Ou seja, o ideal de virtude para o cristão é um dia chegarmos à disposição, pelo mínimo, de um sacrifício supremo em prol da glória de Deus e da salvação da humanidade, da salvação do homem e da mulher. Ou seja, como diria no dizer de São Paulo, fazer-me tudo para todos, a fim de salvar alguns. A virtude, aqui tomando o conceito que traz o nosso catecismo, significa uma certa facilidade, uma continuidade para praticar o bem, para fazer bem todas as coisas, mas não tendo a própria pessoa, a si mesmo, não se tendo como a si mesmo por ponto de referência, mas fazer bem todas as coisas por gratidão a algo que nos precede, o amor de Deus. Não usando aqui o termo grego, caritas, a caridade. A caridade é o fio condutor da virtude cristã, de modo tal que, considerando todas as virtudes, inclusive as cardeais, faltando a caridade, todas elas perdem o brilho de virtude. Porque a pessoa que é extremamente justa e em nome da justiça falta com a caridade, não possui a virtude da justiça. A pessoa que se considera extremamente organizada, vamos tomar a virtude da ordem, e em nome da pretensa virtude da ordem, vive enchendo a paciência e comprando briga com o resto da família, porque as coisas não estão devidamente no lugar que deveriam estar, faltando com a caridade na forma de manifestar o valor da ordem, não é uma pessoa virtuosa. É uma pessoa com mania de arrumação. É diferente. Ou a pessoa que se julga extremamente paciente e diz: eu sou paciente até que me pisem os calos. Desculpa, mas é na hora que pisam os calos que se prova se a pessoa é ou não paciente. Até que se pisem o calo, todos são pacientes. Faltando a caridade como fio condutor que rege, que faz emanar de dentro da pessoa e serem exercitadas todas as virtudes, todas elas perdem o brilho, porque para o cristão a caridade não é só o fio condutor, é a fonte e também é o fim da virtude. Todas devem tender à caridade. Por isso São Paulo dirá: ainda que eu fale a língua dos anjos, ainda que eu entregue meu corpo às chamas, ainda que eu venda, por exemplo, eu sou virtuoso porque eu sou extremamente desapegado. Diria São Paulo: ainda que eu entregue todos os meus bens aos pobres, se eu não tiver amor, se eu não tiver caridade, de nada vale. Portanto, meus caros, o
primeiro ponto que devemos considerar para que sejamos virtuosos é perceber que o ser supõe o agir. O que significa? Não esperemos de uma árvore que ela recite poemas, porque o seu ser árvore não lhe permite agir dessa forma. Não esperemos que alguém que não foi educado culturalmente, que cite de cor ou consiga representar de forma razoavelmente aceitável Shakespeare. Ninguém dá o que não tem. A pessoa, para ser virtuosa, para praticar o bem, para conseguir permear com a caridade todas as suas ações, precisa ter já em si uma potência que lhe permita agir dessa forma. E esta é infusa por Deus. É graça de Deus. Por isso que todas as virtudes são potencializadas por Deus. Acrescentamos às virtudes todas as potências da nossa alma, sobretudo as 3 maiores potências, vontade, inteligência e liberdade. E quanto mais nos exercitamos na virtude, mais predispostos somos a ser virtuosos, de forma que para o virtuoso não interessa tanto as virtudes já adquiridas, mas o quanto falta ainda para crescermos na virtude. Porque no momento em que nos alegramos ou nos regozijamos com as virtudes já adquiridas, tomados pelo orgulho, pela vaidade, derrubamos por terra todas as pretensas virtudes que até então tínhamos. Meus caros, Deus nos chama à santidade. A santidade, neste ponto, toca o conceito de santidade toca o conceito de virtude, no sentido de que a virtude é a chance que temos, a predisposição que temos, a potencialidade que temos de atualizar em nós tudo o que podemos ser e fazer bem. Porque todo ser humano, pelo uso da liberdade, pode usar as suas potências, vontade, inteligência e liberdade para fazer as coisas boas ou para fazer coisas más. Prova disso, basta abrirmos o jornal todo dia. Pois a virtude é aquele exercício que vai nos trabalhando de tal forma que já nos predispõe a fazermos o bem e fazermos o bem bem feito. A praticarmos o bem como envolvendo a totalidade do nosso ser. Porque não adianta exercitar esta ou aquela área da nossa vida sem nos esforçarmos para sermos pessoas boas. Por exemplo, nem todos aqueles que fazem alguma coisa bem feita são bons. Um sujeito pode ser um bom médico, pode ter um tino incrível, olhar para a pessoa, conversando com a pessoa, fazer um diagnóstico preciso, mas não é necessariamente um bom homem. Pode ser um cafajeste no trato com a família, no trato com os colegas profissionais, mas é um bom médico. Um sujeito pode ser um bom padre, com boa oratória, com bom tino administrativo, com bom impulso pastoral, mas pode não ser um padre bom. E a virtude é a fonte unificadora que vai nos permitir fazer bem as coisas e ao mesmo tempo nos tornarmos bons no exercício das coisas boas. Ao longo deste semestre nós vamos tratar de diversas virtudes, estamos vendo um conceito mais amplo, algumas ideias fundamentais. Mas quando tratarmos das diversas virtudes, as virtudes cardeais, a ordem, a paciência, a magnanimidade, a constância e outras tantas, vamos nos dando conta de que são peças de um mosaico. Mas o mosaico só tem sentido quando considerado no todo.
E o que vai dar a visão do todo em todas as virtudes, isto eu gostaria que ficasse claro no dia de hoje, é a caridade, o amor. O amor que nos permite fazer bem todas as coisas, porque nos foi dado por Deus, Deus nos amou primeiro, nos diz a Escritura. E o amor que vai fazer com que exercitemos as virtudes não para nos engrandecer, nem para nos tornarmos bons aos olhos de Deus, mas como gratidão àquilo que Deus já fez por nós. De modo que nunca nos contentamos com a virtude. Sempre temos algo a crescer. Parar no exercício da virtude, quando já nos consideramos bons, necessariamente é regredir. Porque paramos quando achamos que estamos bem. E quando achamos que estamos bem, já estamos nos vangloriando. Permita aquela que, ao meu ver, é exemplo de todas as virtudes, Maria Santíssima. Ao considerarmos as virtudes ao longo deste semestre, saímos com propósitos concretos do seu exercício e nos tornarmos pessoas boas, para que, praticando as boas obras, por elas demos glória a Deus no mundo. E o mundo hoje está sedento de pessoas virtuosas, porque cada vez mais vivemos ou convivemos com pessoas cujo centro é o próprio umbigo, onde tudo gira ao redor de si, e lhes somos úteis, agradáveis e amigos enquanto correspondemos a essas expectativas. E pelo menos a comunidade católica do Menino Deus precisa contar com homens e mulheres virtuosos, porque não vamos conseguir mudar o mundo ao nosso redor, mas está ao nosso alcance, com a graça de Deus, mudar pelo menos a nós mesmos. E é o que temos, a grande empreitada que temos pela frente. E, meus caros, se conseguirmos melhorar a nós mesmos, correspondendo à graça de Deus, com certeza estaremos transformando o mundo, porque estaremos fazendo do mundo um lugar melhor para viver. E, por consequência, já experimentando um pouco daquilo que nos espera no céu. Amém.